O Via Justiça de hoje é sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Nossos convidados, a juíza Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 2ª Vara Cível de Viçosa, e o defensor público de Viçosa, Glauco Rodrigues. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Adriana, o que são estes centros judiciários? Como surgiram? Em que inovaram? Então, os centros judiciários foram criados pela Resolução 125 do CNJ e estão sendo implantados pelos Tribunais de Justiça do Brasil. E aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está implantando o Sejus, e lá em Viçosa foi a primeira comarca de segunda instância que teve a criação do nosso Sejus. Os Sejus em Minas Gerais são coordenados pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça. Qual é o balanço, doutora Adriana, destes centros até agora, estatísticas sobre o número de conciliações e mediações realizadas? O número de conciliações, nós temos um número bem chegando próximo a 80% de êxito. Como a mediação ela começou há pouco tempo, né? Nós temos aí em Viçosa mesmo cerca de 1 ano de implantação, nós ainda estamos fazendo essa estatística, mas nós chegamos a uma conclusão de que pelos números de audiência de instrução e julgamento que tiveram uma redução muito grande. Doutor Glauco, quais são os principais métodos de solução de conflitos no Brasil e o que diz a legislação brasileira sobre conciliação e mediação? Bom, a resolução de conflitos, né, já há muitos anos, ela foi, vamos dizer assim, embarcada pelo Estado. Então hoje o modelo principal é que o Estado, através dos seus servidores, principalmente, né, no caso os juízes, eles são chamados a entregar a justiça, né? Jurisdição quer dizer o direito. Então, durante muitos anos, existe esse modelo, mas já tem surgido de algumas décadas para cá o modelo de que as próprias partes vão chegar à construção da solução desse conflito. Quer dizer, não existe só a mediação e a conciliação, tem a arbitragem também, né? Sim. Mas qual que seria a diferença entre mediação e conciliação? A conciliação, ela é buscada entre as partes, mas sem resolver propriamente a causa do conflito. Essa que é a diferença. Por exemplo, a Defensoria Pública atua muito nas causas de família, né? Em Viçosa, por exemplo, 80% dos processos judiciais de famílias são patrocinados pela Defensoria Pública. Desses processos, 80% a gente faz acordo, consegue acordo numa audiência de conciliação. Porém, metade desses acordos são descumpridos. E é aí que é a diferença. Porque na mediação você tem ali um momento, às vezes 30, 40 minutos, e resolve aquele processo. Mas o conflito, que às vezes está anterior ou subjacente àquele processo, ele não é tratado. E a mediação, ela vem tratar exatamente a causa desse conflito. Doutora Adriana, quando não é resolvido, o que acontece em termos jurídicos? Quando Na verdade, o que acontece é o seguinte, dependendo do conflito, nós juízes vamos distribuir ou para conciliação ou para mediação. Isso aí é que é importantíssimo na hora da triagem, porque são os juízes que vão fazer essa triagem. Então, quando o processo é encaminhado para o Sejus, ele é suspenso. Então ele permanece suspenso até que se resolva ou não. No caso de não solução daquele conflito, ele volta para o juiz para que ele tenha o trâmite normal. Pergunto agora para a senhora, em que os Sejus se diferem dos juizados especiais? A diferença que eu vejo crucial é com relação à mediação. Porque nos juizados especiais nós temos os conciliadores. Mas o Sejus, ele tem, além dos conciliadores, ele tem outras portas.
Então, nós temos a mediação, nós temos o centro de cidadania e ainda difere dos juizados porque nós temos a proposta do extrajudicial. Se algum jurisdicionado não quiser entrar com o processo, ele pode solucionar o seu conflito através do Sejus, mas pelo extrajudicial. Doutor Cláudio, quais os casos que podem e quais os que não podem ser levados ao Sejus? Bom, os casos que são mediáveis, né, através do Sejus, tanto pré ou dentro do processo, são os mais variados, né? Pela experiência que a gente tem em Viçosa, envolve o direito do consumidor, direito de família, tem muito, questão de regulamentação de vizinhos, né, briga de vizinhos. Então, são várias causas. O entendimento que se tem até pela resolução do CNJ é que quando houver violência, aí entra uma questão polêmica, por exemplo, da violência doméstica, seriam casos que não seriam levados para o Sejus, porque aí haveria um componente aí mais difícil de ser tratado. A comarca de Viçosa, em Minas Gerais, conta há 2 anos com a rede de atendimento à cidadania, que foi idealizada pela juíza Adriana Mendes. Viçosa, como ela mesma disse, foi a primeira comarca de segunda entrância a instalar o Sejus, considerado modelo para as demais comarcas. Pergunto para a senhora, doutora Adriana, como que foi a ideia de instalação da rede de atendimento na comarca de Viçosa? Pois é. Atendimento à cidadania. A rede de atendimento, ela surgiu quando eu chegando em Viçosa, eu comecei a perceber que a sociedade civil organizada e os poderes constituídos não se comunicavam. Então, qualquer problema que havia, que chegava até o fórum, ainda que não fosse solucionado na justiça, nós não tínhamos para onde encaminhar, porque ninguém se comunicava. E também nós tínhamos várias propostas isoladas. Um não se conversava com o outro. Daí é que surgiu essa ideia, juntamente com o Glauco, de nós instalarmos essa rede de atendimento lá na comarca, não só em Viçosa, mas em relação aos outros municípios que compõem a comarca, que são mais 5. E nós temos tido, assim, grande sucesso com essa implantação de rede, porque a partir de então, nós firmamos protocolos de atendimento. Quer dizer, com prefeituras, câmaras municipais, exatamente. Sociedade civil organizada também? Com as universidades. Então, nós temos hoje, lá na comarca, nós implantamos esse sistema de rede e estamos tendo retorno. Um exemplo clássico é com relação ao atendimento do usuário de droga. A grande maioria chegava pela Defensoria Pública. E não era questão de movimentar o judiciário, a máquina do judiciário. Simplesmente o executivo poderia se organizar para isso. E com a instalação da rede, nós tivemos uma queda muito brusca nessa procura, principalmente na Defensoria, né, doutor Glauco? Diminuiu muito na Defensoria, doutor Glauco? Diminuiu bastante. A gente atendia uma média de 1 a 2 famílias por dia, buscando internação de familiares, né, internação compulsória, para tratamento da dependência química. Mas em muitos casos não havia nem o pedido, né, junto ao executivo. O judiciário, a defensoria, ao invés de ser a última porta, estava sendo a primeira. Então, assim, a gente tinha um trabalho muito grande que tem essa discussão, né, da judicialização da saúde. Então, até para evitar esse número sobrecarregado, né, de processos judiciais, a gente teve essa visão de integrar, né, o Poder Executivo, a Câmara, também os profissionais técnicos, né, que tem que emitir os laudos, os relatórios médicos, para que antes mesmo de haver um processo judicial já fosse dado encaminhamento, né, a esses casos. Quer dizer, para a gente encerrar esse primeiro bloco, não é apenas a mediação, não é apenas a conciliação, também o diálogo entre as autoridades. É o diálogo. É o diálogo entre todos, que é o que nós precisamos voltar a conversar um com os outros, que é o que falta hoje. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Andréia Matos, Contabilidade, bom dia. Dona Andréia, vou transferir. Andréia falando. Oi, meu bem, tudo bem? Pois é, se você também trabalha por conta própria e sua renda depende só de você, é melhor contribuir com a Previdência Social. Assim você garante vários benefícios, como auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria e outros. Ligue 135 ou acesse o site e saiba como ter uma vida mais segura. Ministério da Previdência Social, Governo Federal. O Via Justiça e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Participam do programa a juíza Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 2ª Vara Cível de Viçosa, e o defensor público de Viçosa, Glauco Rodrigues. Os SEJUs são integrados pelos setores processual, pré-processual e setor de cidadania. Pergunto para a senhora, doutora Adriana, como é a ação no setor pré-processual do SEJUs? No pré-processual, as partes podem se dirigir ao SEJUs e marcar uma audiência. Nós temos conciliadores capacitados e mediadores e, inclusive, nós temos estagiários na área de psicologia. Então, a parte chega lá, o jurisdicionado chega até o SEJUs, o cidadão, e pede para que seja marcada uma audiência. E essa audiência vai ser feita através dos nossos conciliadores. Qualquer pessoa pode acessar? Qualquer pessoa. É de graça? Inclusive, os advogados de Viçosa têm utilizado muito o setor pré-processual para marcar audiências para os seus clientes, juntamente com os advogados contrários e para dirimir o conflito lá no setor extraprocessual, sem necessidade de entrar com processo judicial. E essa conversa toda, eu soube que seria sigilosa, isso é verdade? Tem um dos princípios da conciliação e da mediação é o princípio da confidencialidade, onde o conciliador e mediador, ele não pode, em hipótese alguma, nem para o juiz, ou o promotor, ou mesmo outra pessoa, que não aqueles que estão na sala de conciliação, e falar a respeito do que foi dito ali. E é importante dizer que não precisa pagar nada, né? Nada, absolutamente nada, é tudo de graça. Doutor Glauco, eu queria que o senhor desse alguns exemplos de casos solucionados pelo SEJUS, alguns casos curiosos, né, que o senhor se lembre, e a senhora também, caso queira falar. Bom, a gente teve um caso muito interessante, foi exitoso. Um adolescente teve um acidente e não tinha pai nem mãe, e a tia entrou com ação de interdição. A ação correu normalmente e depois que encerrou, uma outra tia começou a implicar com essa tia que havia sido nomeada como curador. Então, essa tia que tinha sido nomeada procurou novamente a defensoria para entrar com uma ação para substituir. Já que essa tia quer, então eu não quero também. Então, antes de entrar com a ação, eu encaminhei para o SEJUS, para tentar lá uma mediação. E lá os mediadores conseguiram identificar que, na verdade, esse suposto conflito é porque as duas tias estavam preocupadas com o rapaz. Não é que elas queriam disputar dinheiro ou cuidado dele, mas não, estavam preocupadas. Sim. E aí os mediadores trouxeram as tias, né, a razão e falaram assim, olha, quantos irmãos são? São 9. E, na verdade, vocês duas estão aqui
sozinhas aguentando a carga. E aí conseguimos chamar todos os demais irmãos, 7 irmãos foram e conseguimos fechar um acordo entre esses 7 irmãos. Para que cada um pudesse... Cada um ia ajudar de alguma maneira. maneira. Um ia ser representante perante o INSS, o outro ia contratar uma cuidadora para aquele jovem, o outro ia doar uma fralda. Então, assim, com esse processo de mediação, conseguiu reunir os 7. Fazendo o paralelo, se fosse uma ação judicial, continuaria sendo só entre as 2 tias e não chegaria numa solução. Não chegaria nenhuma solução para esse conflito específico. E nós temos lá em Viçosa, por exemplo, Viçosa é uma cidade que tem muitas repúblicas em razão das universidades. Então nós temos muito conflitos de vizinhança. E nós temos encaminhado não só nós da Vara Civil, mesmo juizados especiais que chegam muito a essas demandas, estão sendo resolvidas através das mediações. Doutora Adriana, como que foi a articulação da rede de atenção à infância e adolescência em Viçosa? Importante falar sobre essa isso parte, é muito importante realmente. Essa rede, ela segue o mesmo procedimento da anterior que eu falei, mas só que voltada para crianças e adolescentes e suas famílias, que é uma deficiência que nós vimos lá em Viçosa, nós, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então nós começamos a trabalhar. Eu fui eu fui em visita aos municípios que integram a comarca e lá eu me reuni tanto com o executivo como o legislativo e com a sociedade civil organizada. E nós pudemos traçar algumas metas com esses municípios. E no mês passado, que foi a instalação do nosso fórum, onde os municípios levaram vários projetos. Doutor Glauco, como explicar as dificuldades para se conseguir uma conciliação? Bom, geralmente as partes elas usam o processo para atingir uma outra. Ontem até estava conversando com um defensor, tem pessoas que são muito demandistas e a gente ainda tem essa cultura no Brasil de usar o processo para atingir a outra pessoa. E na mediação a gente tem isso muito identificado, que uma coisa é a posição que a pessoa está ocupando, outra coisa é o interesse. Muitas vezes ela usa um processo, mas o interesse dela às vezes é chamar a atenção, ou às vezes até mesmo buscar uma outra forma de discutir o problema. Então, a dificuldade da conciliação é porque às vezes esses interesses que são subjacentes não são tratados. Como eu exemplifiquei na questão, se a gente ficasse ali só entre as 2 tias, o processo ia prosseguir, às vezes teria uma sentença, mas não resolveria os interesses que estão por trás. Né? Doutora Adriana, qual é o papel do juiz togado nestes centros judiciários? Como definir a intervenção do magistrado nos casos levados ao Sejus? Então, hoje em dia, porque todos os Sejus que são instalados têm um juiz coordenador. Em Viçosa, a juíza coordenadora é a doutora Giovana, que é a titular da primeira vara. Mas nós, juízes, que encaminhamos os processos, que fazemos essa triagem, nós temos uma intervenção imprescindível, que é exatamente conhecer aquele conflito e verificar para qual área do Sejus que esse processo vai ser encaminhado. Essa identificação ela é imprescindível para o sucesso, para verificar qual que é aquela demanda. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo.
Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma. Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. O Via Justiça de hoje e o Sejus, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Participando do programa, a juíza Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 2ª Vara Cível de Viçosa, e o defensor público de Viçosa, Glauco Rodrigues. Doutora Adriana, quais são as expectativas em relação ao Sejus e a mediação na comarca de Viçosa? Pergunta para a senhora e também para o doutor Glauco. Certo. Lá em Viçosa, nós agora já temos uma agenda para 2015. Nós estamos com alguns projetos a serem implantados. Ontem mesmo eu me reuni com a defensora pública geral e um dos projetos é a mediação escolar, que é um projeto fantástico, que nós vamos levar até as escolas lá da comarca de Viçosa e da microrregião. Um outro projeto é na área de mediação coletiva, que é a justiça comunitária, que nós tivemos em Brasília, fizemos um curso lá e vamos implantar em Viçosa, agora também em 2015. Temos também um projeto que está sendo desenvolvido pelo tribunal, que é a justiça restaurativa. E, por fim, a mediação familiar e a oficina de parentalidade, que é um outro projeto que vai ser desenvolvido em 2005. Gostaria que o senhor falasse sobre esses projetos também, doutor Glauco. Sim, a Defensoria Pública tá presente nesses projetos todos, e tudo que é comum a esses projetos é que as pessoas busquem a solução dos seus conflitos. A gente tem essa cultura de entregar para o judiciário ou para um terceiro para resolver. E a questão principal da mediação é isso. E a diferença que Viçosa está buscando é exatamente integrar esses vários projetos. A mediação familiar, a mediação comunitária, a mediação escolar, tudo isso no mesmo momento e no mesmo contexto. Só para a gente entender, mediação escolar, como é que é feita? Por que essa mediação escolar? Então, o projeto de mediação escolar foi desenvolvido por uma defensora, o nome é MESC, não é, Glauco? Sim. Que é da Defensoria Pública. E ela que vai nos levar à capacitação lá em Viçosa. A mediação é levada para dentro da escola, e lá são capacitados tanto os alunos, como professores, como funcionários da escola. E eles tentam, através da mediação, resolver os próprios conflitos, que são muitos, né? Mas a mediação escolar hoje, ela vem, nós conhecemos também em Brasília, ela vem hoje tentar pacificar as instituições escolares. E essa mediação comunitária seriam nas associações de bairros que esse trabalho será feito, doutor? Sim, a gente já teve reunião com as associações dos moradores de Viçosa, né, com as diretorias, para que a gente identifique pessoas da própria comunidade que serão formados, né, receberão essa capacitação de mediação, assim como acontece na mediação escolar. Que os conflitos que ocorrem dentro da escola, eles possam ser tratados por mediadores ali dentro da escola. Que os problemas que ocorram no bairro, as pessoas do bairro possam recorrer àqueles mediadores que moram ali, que conhecem aquela realidade. Atualmente, há cerca de 100 milhões de processos no Brasil e cerca de 28 milhões dão entrada no judiciário todo ano. O índice de solução de processos é de apenas 30%. A informação do terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O desembargador Wander Marota considera que esses dados são absolutamente desconfortáveis para o judiciário, que, segundo ele, tem que dar uma resposta. Eu pergunto à senhora, doutora Adriana, a mediação e a conciliação são as únicas soluções para o atual cenário? O que eu vejo hoje é que nós precisamos expandir esse sistema multiportas, ou seja,
do cidadão escolher qual a porta, não só da justiça formal, como também essas outras portas que nós estamos oferecendo em Viçosa. Seja através da mediação, seja através da conciliação, seja através do setor de cidadania, da instalação de rede. Eu acho que isso aí é um processo que vai ser imprescindível para todas as comarcas para a gente reduzir esse número. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que o Sejus é caracterizado pela simplicidade e que poderá adequar-se às necessidades e características de cada localidade. Como assim, doutor Glauco? Por exemplo, cada cidade ela pode estruturar convênios com comerciantes locais, com empresas ali locais, para que os conflitos eles possam ser solucionados nesses próprios centros, né? Ao invés de haver muitas ações de cobrança ou de execução, ou, por outro lado, de indenização por parte dos consumidores, ali no próprio centro as pessoas possam buscar a sua solução. Então, conforme a realidade de cada região, isso aí pode ser identificado, né? Doutora Adriana, o Sejus significa que tipo de avanço, que tipo de mudança de cultura no judiciário? Então, eu vejo o Sejus hoje, depois da criação da Lei 9099, dos juizados especiais, eu enxergo o Sejus hoje como grande avanço no sistema de justiça. E nós temos uma grande expectativa de que realmente ele seja expandido pelas comarcas de Minas Gerais e que a gente tenha, sim, leve ao cidadão essa possibilidade dele buscar, através desse sistema multiportas, a solução do seu conflito. Vamos para as considerações finais. Doutor Glauco, a cultura da conciliação ainda é difícil no Brasil? Sim, porque até pela nossa cultura, nossa história, né, a gente tem muita desigualdade, ainda muita necessidade de recorrer ao judiciário. Considerações finais da senhora, eu acho que a gente tem feito em Viçosa deve ser expandido para as outras comarcas, que é a mudança de paradigma, que é da cultura da litigiosidade para a cultura da pacificação social, que é isso que a gente está tentando levar lá para Viçosa. Muito obrigado à senhora, muito Obrigada. obrigado ao senhor pelas participações. Aqui. E na Semana Nacional da Conciliação deste ano, promovida pelo CNJ em parceria com os tribunais brasileiros, foram realizadas em Minas cerca de 19 mil audiências durante 5 dias no final de novembro. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.